Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, gente. Podem se sentar, queridos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. O pastor Rodrigo manda um abraço a todos. Ele está com o pastor Ed e o pastor Ismael lá em Presidente Prudente, Núcleo São Paulo reunido. Uma nova igreja se aliançando ao Ministério Sal da Terra e eles estão lá dando todo o suporte. Olha, todo o meu respeito e admiração para quem escolheu como primeiro louvor a banda Resgate. Que nostalgia. Deus está falando. Queridos, chegamos em nossa terceira semana da nossa série sobre transbordar, a nossa série Overflow. E o relato que veremos hoje, que está lá no Antigo Testamento, eu já peço para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu já quero ler esse texto com vocês, que vai ser o texto que vai servir de base para toda a nossa mensagem. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim o texto: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma pequena vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, que a tua palavra, ó Pai, traga para nós um entendimento, revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, os livros de 1º e 2 Reis, a maioria dos estudiosos tem um senso em comum que é difícil definir um autor para esses 2 livros. Mas a tradição judaica, através do Talmud, atribui a obra de 1º e 2 Reis ao profeta Jeremias. Então, dentro da tradição judaica, tanto o livro de Reis, que era um livro só e depois foi separado, mas a própria carta do profeta Jeremias e a carta de Lamentações do profeta Jeremias é atribuída a esse profeta. Os 2 livros aos reis, tanto o primeiro quanto o segundo, tratam de toda a história dos reis de Judá e Israel. Provavelmente esses livros foram compilados no período do exílio. Então, a gente vê, tanto de 1 Reis até o término de 2 Reis, uma história que vai desde a morte de Davi, desde o falecimento de Davi, até o período do exílio, por volta lá de 538, mais ou menos depois de Cristo. Mas, falando do texto que acabamos de ler, a lei de Moisés, ela tinha, sim, alguns artigos dentro da lei que protegiam as viúvas. Mas pelo texto que a gente acabou de ler, a gente percebe que não era a situação daquela mulher. Mesmo com essas determinações que haviam na lei de Moisés, a gente percebe que a situação dela não era muito boa. Na própria lei de Moisés, havia também a possibilidade de redenção através do pagamento de resgate. Mas também a gente percebe que não era a situação dessa mulher. A gente vê aqui que claramente, no texto, que através do profeta Eliseu, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus provedor.
E quando a gente olha para Deus de provisão, vem do hebraico Yavé Jireh, que é um dos nomes hebraicos atribuídos para Deus. Então, Yavé Jireh significa o Senhor vê, ou o Senhor proverá. Essa expressão é derivada do hebraico Ha'á, que significa ver ou prover. Então, Yavé Jireh é um Deus, é o Senhor que vê a minha necessidade, que vê a sua necessidade, que via a necessidade daquela mulher. O Senhor proverá. Esse é o nosso Deus. Nessa manhã, a gente vai passar por 3 tópicos. Está até aqui, ó, o nosso potinho aqui. A gente vai falar sobre a situação desesperadora da viúva, a resposta divina através da vida de Eliseu e algumas lições de fé e obediência. Nosso primeiro tópico, a situação desesperadora da viúva, a gente vê logo lá no versículo 1. Então, espera aí que tá pesado isso aqui. Ó a pegadinha com o pregador. Deu certo. A situação desesperadora da viúva a gente vê logo no versículo 1. Diz assim, ó, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus 2 filhos. Na versão Almeida século 21, que é essa que eu tenho aqui comigo, na primeira parte desse versículo não é traduzida como foi falar com Eliseu ou clamou a Eliseu. Está traduzido como uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu. Aquela mulher estava desesperada. Ela gritou com Eliseu, clamando por socorro. Essa narrativa que a gente vê aqui no livro de 2 Reis mostra essa profunda aflição daquela mulher. O seu marido era um dos discípulos dos profetas, ele havia falecido e deixou a ela uma dívida impagável. É uma ameaça iminente de perder os seus 2 filhos para a escravidão como pagamento da dívida, como era previsto na lei de Moisés. Em seu desespero, ela busca auxílio, ela busca socorro, junto ao profeta Eliseu, numa última tentativa de esperança em meio a desafios que ela estava enfrentando. Então, naquela época, isso era o que ocorria com as viúvas, isso era algo comum. Aqui, a gente vê vários problemas, como problemas sociais, econômicos, espirituais, culturais, e ela passava por isso. Mas a gente pode destacar 3 aqui. A perda do sustento, o marido dela morreu, a fonte de renda, o provedor da família morreu. Então não foi só o luto. Aquela mulher não vivia apenas com o luto, mas vivia agora sem o provedor da família, agravando a vulnerabilidade econômica dela. Ela contribuiu uma dívida impagável. Então as dívidas que foram se acumulando agora colocavam em risco a família dela, colocava em risco a liberdade dos filhos dela. E, como eu já falei, infelizmente isso era permitido dentro da lei, para ter o controle das dívidas. E também fora o desamparo social. Naquela sociedade da época, as viúvas frequentemente enfrentavam esse tipo de marginalização. Falta de apoio, falta de provisões legais para a proteção delas. Apesar de ter alguns aditivos na lei para proteger as viúvas, não era isso que a gente via na prática. Esses aditivos você pode ver lá em Deuteronômio capítulo 24. Então, diante dessa realidade, ela clama ao profeta, esse homem de Deus, reconhecendo que a incapacidade dela de resolver a situação pelos seus próprios meios. Ela entendeu que por conta própria ela não conseguiria resolver o problema dela, então ela busca a intervenção. Ela busca a intervenção do Senhor. Esse relato também nos lembra que nos momentos de desespero, nós podemos clamar ao Senhor por socorro. Ele não está surdo ao nosso clamor. Ele não é um ídolo feito de barro que não escuta o nosso clamor. Essa mulher possuía uma dívida herdada por conta do falecimento do seu marido. Nós não sabemos ao certo se essa dívida se acumulou, ao longo da vida daquele homem enquanto estava vivo, ao ponto de chegar nesse nível dela entrar em desespero. Nós não sabemos se essa dívida aumentou depois que o marido faleceu, mas por conta de maus negócios, seja lá o que for. Mas tem um comentarista bíblico, Matthew Henry, que comenta que as dívidas contraídas pela viúva realmente podem ter se acumulado enquanto ainda o marido vivia. E ela não tinha condições de pagar por essas dívidas logo depois que ele faleceu. Então esse marido não deixou uma herança para essa mulher.
Ele não deixou uma herança material para ela. Ele não deixou uma carteira recheada de ações com dividendos gordos. Ele não deixou uma poupança para ela. Mas ele deixou uma coisa importante. Ele deixou uma herança espiritual para ela. Aquele homem que havia falecido era discípulo do profeta Eliseu. Ele, assim como outros que eram da escola de profetas, era discípulo do Eliseu. E talvez a gente pode olhar para esse relato e pensar que ele, lembrar dele como uma pessoa que foi responsável, que deixou para a família uma dívida impagável, mas ele investiu na vida espiritual dele, na vida espiritual da família dele. E por conta disso, a fé dele foi honrada, em vida ainda, porque Deus enviou o profeta para socorrer a mulher dele, a viúva. Mas isso não quer dizer que nós temos que negligenciar com as nossas responsabilidades, que nós temos que negligenciar com os recursos que o Senhor nos dá. Então, não podemos ser gananciosos ao ponto de focarmos apenas nos tesouros terrenos, mas também não podemos ser negligentes, principalmente aqueles que são provedores de suas famílias. Então, precisa haver um equilíbrio, temor do Senhor, responsabilidade financeira e equilíbrio em tudo que nós fazemos. A história desse milagre se conecta diretamente com o tema central da nossa série sobre transbordar, o overflow. Porque nós vemos que em situações de extrema escassez, a provisão divina pode transbordar, como ocorreu na vida dessa mulher. Em nossas vidas, a nossa situação pode transbordar também. Mas quando depositamos a nossa fé e a nossa obediência em Deus, é por esse motivo que Jesus nos ensina que não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma. Que devemos primeiramente buscar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas necessárias do dia a dia serão acrescentadas, não todas as demais coisas. Amém? Então, deixa eu colocar o microfone aqui, que nós vamos entrar no nosso segundo tópico, queridos, que é a resposta divina através da vida do profeta Eliseu. E aqui eu quero gastar um tempinho a mais com vocês, que a gente vai dar uma olhada, destrinchar esse texto aqui dos versículos 2 a 7. A resposta divina através da vida de Eliseu começa no verso 2. Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma pequena vasilha de azeite. Até esse momento, aquela mulher só estava revelando os problemas dela. Ela não tinha nenhuma solução, ela não apresentava nenhuma solução para os problemas da dívida dela. Afinal, ela estava em desespero. Então, você repara que Eliseu queria realmente saber o que aquela mulher de fato possuía. Ele insistiu para que ela dissesse o que tinha na casa dela que pudesse resolver aquele problema. Então, algo que o seu marido, por ser um homem temente a Deus, por ter sido discípulo dele, tivesse deixado, mas só tinha aquela vasilha de azeite. Então, repare que Eliseu não perguntou para ela o que faltava. Eliseu perguntou para ela o que ela tinha na casa dela, não o que ela não tinha. É a partir daí que a gente vê o milagre. Então, a frase da viúva, tua serva não tem nada além de uma pequena vasilha de azeite, nos revela diversos aspectos negativos que refletem a situação de desespero daquela mulher. Então, pobreza extrema, falta de recursos, desespero, desânimo, desamparo, sensação de insuficiência. Alguém já se sentiu assim, como ela? Eu já me senti. Mas olha só, aquela pequena vasilha de azeite era a semente do milagre que Deus havia separado para aquela mulher. Às vezes nós podemos achar que apenas uma vasilha de azeite era pouca coisa, mas hoje em dia o azeite está caro, né? Uma garrafinha de 500 ml no mercado está quanto? 45, 49 reais, enquanto está em promoção está 35, 39, né? Não está caro, não compra, né? Então o azeite naquele tempo desempenhava um papel extremamente importante naquela economia, na economia daquela época. Hoje, se a gente for olhar para uma oliveira saudável, com todos os, tudo favorável para que ela cresça, deve produzir de 5 a 10 litros de azeite por ano.
E naquela época era extremamente importante o uso do azeite. A gente vê a importância do uso do azeite porque eles usavam na alimentação, em cerimônias religiosas, por exemplo, a unção de novos sacerdotes, a unção dos reis, consagração dos objetos que ficavam no templo. Para tudo isso eles usavam o azeite. Então usavam também para medicina, para iluminação, como cosmético. Então a gente percebe que o azeite naquela época era extremamente importante para o comércio e para a economia daquele povo. Então aquela mulher realmente tinha algo de valor na sua casa. Ela não tinha nada, ela tinha algo de valor, só que por conta do seu desespero ela não percebia. Mas não só o azeite, ela ainda tinha os 2 filhos, ela ainda tinha uma casa para morar, ela ainda tinha onde colocar a cabeça para dormir. Mas a situação de desespero fez com que ela achasse que não tinha nada. E o mais importante, ela tinha um profeta enviado por Deus para resolver o problema dela. Já agradeceu a Deus hoje pelo que você tem? Pelas bênçãos que Ele já deu ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada? Ou você ainda pede mais, e mais, e mais, e se preocupa com aquilo que não tem? Paulo, na carta aos Coríntios, ele nos ensina a refletirmos sobre nossas emoções. Segundo Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Lembram da canção? Abatidos, porém não destruídos. Não, gente, eu não vou cantar. Não tem essa coragem igual o Ismael e o Thiago, não. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essa jornada nos ensina que por mais que passemos por situações desesperadoras, precisamos mais do que pedir pelo que não temos. Precisamos levar em conta o que já possuímos, aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que o Senhor já nos deu. Você já agradeceu hoje pelo que o Senhor já te deu? Versículo 3. Eliseu disse, vá pedir emprestadas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então, após ouvir o clamor daquela mulher, o profeta oferece uma solução que à primeira vista pode parecer até inusitada. Ele dá uma orientação que no primeiro momento talvez não faria sentido nenhum como resposta ao sofrimento daquela mulher. Talvez ela estava esperando que Eliseu resolvesse o problema ali na hora de forma milagrosa. Só que ela deveria pedir emprestado aos vizinhos vasilhas vazias, pois Deus faria um milagre da multiplicação a partir daquilo que ela tinha em mãos. Então, quanto maior a quantidade de vasilhas que ela pudesse recolher com seus vizinhos, maior seria o milagre. Então, Deus frequentemente trabalha em nossa vida por meio das relações que nós cultivamos. Como temos cultivado as nossas relações? Como temos cultivado os nossos relacionamentos? Estamos prontos para dar e receber apoio nas horas de necessidade? As conexões que construímos, que nos rodeiam, não pode ser apenas para os bons momentos, os momentos de festa, mas são também para os momentos de necessidade, os momentos de crise. Onde a fé, o apoio mútuo, a ação conjunta, a comunhão, podem transformar situações de escassez em milagres de abundância. Aquela mulher, provavelmente, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, porque os seus filhos foram recolher as vasilhas com os vizinhos. Então imagina os filhos batendo de porta em porta e vendo a porta sendo fechada na cara deles. Imagina um filho dela batendo na porta de algum vizinho pedindo vasilha emprestada e a resposta é: o quê? Aquela sua mãe que não fala bom dia para ninguém, aquela sua mãe fofoqueira que trata mal todo mundo, eu ajudar ela de jeito nenhum. Mas não foi isso que aconteceu. Então nós reparamos que ela construiu pontes. Por isso precisamos ser sempre generosos, amorosos, sempre tratando os outros bem, cultivando bons relacionamentos. Foi assim que ela conseguiu aquelas vasilhas. Então você repara
Que o milagre começa com o que ela tinha e depois a fé daquela mulher é testada, pois ela deveria trazer esses vasos vazios para sua casa. O que nos leva a pensar é como anda a nossa fé. Quantas vasilhas eu e você temos apresentado diante de Deus? Quantas vasilhas vazias temos apresentado diante de Deus? O Flávio comentou agora no momento de dízimos e ofertas, sobre quantas áreas da nossa igreja têm oportunidade de serviço. Então, quantas vasilhas vazias estamos depositando diante de Deus e falando para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, será que estamos colocando tudo que podemos nas mãos de Deus? Ou será que acomodação, preguiça, falta de fé tem limitado o fluir do azeite de Deus em nossas vidas? O nosso primeiro trabalho é reconhecer o que já temos em mãos e depois obedecer à ordem de Deus, mesmo quando para nós não faz sentido nenhum, como no caso da situação daquela mulher. Então, muitos entre nós têm perdido uma abundância com Deus porque têm suas mentes mergulhadas em enganos que limitam a vida de fé que fomos chamados para viver. Olha agora comigo os versículos 4 e 5. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Então, nós vemos aqui duas lições importantes. O milagre agora dependia daquela mulher com as portas fechadas, sem os vizinhos, sem nada exterior, só ela e os filhos. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui com ela é que precisamos fazer restrições, sim. Precisamos fechar a porta, muitas vezes fechar a porta do mundo exterior, que invade os nossos lares. Precisamos fechar a porta para o consumismo, para a ostentação, individualismo, relativismo moral, feminismo, pornografia, imoralidade sexual, tudo aquilo que confronta a verdade das Escrituras e a vontade de Deus. Sim, precisamos fechar a porta para qualquer valor do mundo que vai contrário à palavra de Deus. Então, um dos ensinos que o mundo nos oferece, que o mundo traz, é o sucesso. Hoje em dia está muito na moda falar sobre sucesso, né? Mas o sucesso das Escrituras é um outro tipo de sucesso. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as Escrituras, eu vejo um outro tipo de sucesso, né? Eu não vejo nenhum problema, queridos, em alcançarmos, em buscarmos sucesso profissional. Não é sobre isso. Mas está muito na moda falar sobre sucesso financeiro, sucesso empresarial, sucesso na carreira, sucesso da mulher empreendedora. Nenhum problema com isso. Agora tem até uma corrente de rede social, né? O tal do primeiro que você começa, depois você melhora. Mas olha só o que é sucesso na Bíblia, nas Escrituras. Davi, quando estava para morrer, ele deixou um conselho para Salomão, seu filho. Olha o que ele disse em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes, ou seja, bem-sucedido em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Quem diz que ama a Cristo, demonstra seu amor obedecendo aos seus mandamentos. Sim, primeiro você começa, mas é Deus que melhora. Nós cantamos aqui, dentre os louvores, gastando a vida, perdendo tudo por amor. Só que o melhorar de Deus para João Batista foi ser decapitado. O melhor de Deus para Pedro foi ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. O melhor de Deus para Estevão foi ser apedrejado, olhando para os céus e vendo a glória do Senhor. Sim, primeiro você começa, depois você melhora. Então nós temos coragem de cantar, gastando a vida, perdendo tudo por amor. Nós temos coragem de cantar realmente isso. Nós temos coragem de sermos crucificados de cabeça para baixo por conta desse evangelho.
É sobre isso que estamos gastando a nossa vida? Apenas sucesso financeiro, profissional e da carreira? Apenas isso, enquanto irmãos nossos morrem decapitados por aí, em países com repressão religiosa? É para isso que nós vivemos? É esse o sucesso? É o sucesso do mundo que nós queremos? Está errado, gente. Está errado. Os nossos irmãos da igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos, eles eram comidos por leões no Coliseu. As suas cabeças eram fincadas em estacas e penduradas pelas ruas de Roma para servirem de luminária. Sim, eram isso que os nossos irmãos passavam. Temos coragem de cantar isso? Será que estamos prontos para gastar realmente a nossa vida e morrer por amor? Por esse Deus? Por essa mensagem? Porque ser testemunha, a palavra testemunha é ser mártir, é perder a própria vida. Estamos prontos para perder a própria vida por amor a esse Deus? Igual os nossos irmãos já perderam e agora vivem na glória com o Senhor? Sim, primeiro você começa, depois Deus melhora. Amém. Glória a Deus. Só que aquela mulher, uma segunda lição desses 2 versículos, a gente vê que aquela mulher também soube trabalhar em equipe. Então, percebe que os filhos agora corriam para lá e para cá atrás das vasilhas vazias, e aquela mulher foi exercendo a sua fé de forma milagrosa. Derramava o azeite da sua vasilha nas demais vasilhas que os seus filhos traziam, e um verdadeiro trabalho em equipe começou a ocorrer ali, um verdadeiro trabalho comunitário. Então, quando cada pessoa assume a sua responsabilidade, a sua parte, e trabalha em sintonia com todos os outros, o esforço coletivo se torna mais eficaz, mais produtivo. Cada membro daquela família desempenhou um papel crucial para esse processo, para que esse milagre ocorresse. Os filhos daquela mulher não ficaram apenas como espectadores, esperando que o milagre acontecesse através da vida dela. Eles trabalharam juntos. Eles não ficaram parados vendo a sua mãe trabalhar sozinha e sobrecarregada. Então, em qualquer nível da sociedade, se tem alguém trabalhando demais, é porque tem alguém trabalhando de menos. Mas nem sempre o que está trabalhando de menos é porque está acomodado. Pode ser que você seja uma pessoa muito centralizadora. Pode ser que você queira tudo para si e resolver todos os problemas sozinhos, de forma isolada, sozinho. Mas nós precisamos saber trabalhar em equipe. Afinal, o nosso Deus é um Deus comunitário. O Pai é nosso, o pão é nosso. Não é na comunhão que Deus ordena a bênção? Então foi na comunhão daquela família que Deus ordenou a bênção. Foi na comunhão daquela família que Deus operou aquele milagre. Sim, eles trabalharam em equipe. Aquela mulher soube liderar seus filhos. Não é azeite não, tá, gente? Eu tô tomando água. Não, azeite tem muita caloria, gente. Toma cuidado. Ó, o texto, no versículo 6, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. Então a gente vê, o texto deixa muito claro que quando não havia mais vasilhas para serem cheias, o azeite parou de fluir. Então isso nos remete a nos apresentarmos sempre vazios de nós mesmos. Temos de repartir o que já recebemos de maneira que haja sempre espaço para mais de Deus em nós. Então esse é o segredo de uma vida constante de enchimento do novo de Deus. Repartir o que dele já recebemos. Isso é o overflow, isso é o transbordar. Eu me encho, derramo, transbordo, me encho de novo, e isso vira uma constante na minha vida. Quando teve a conferência Wake, ano passado, né? O pastor Ogálvaro, ele fez essa simulação com uma bexiga cheia de ar. Né? Você enche, esvazia. Enche e esvazia. Esse é o transbordar de Deus nas nossas vidas. Nos enchermos, transbordarmos e afetar todos aqueles que estão à nossa volta de forma positiva. Deus é poderoso e cheio de graça para realizar qualquer tipo de milagre. Inclusive um milagre do nada. Sem depender dos nossos recursos. Deus não precisa dos nossos recursos. Mas Ele usa aquilo que possuímos. Ele usa aquilo que possuímos, por mais que possa parecer insignificante. Para aquela mulher, aquela vasilha de azeite era insignificante. Mas
a gente vê pelo relato que não foi isso que aconteceu, não era insignificante. Deus também utiliza aquilo que possuímos. O milagre não veio de algo que ela não tinha em mãos, de algo difícil de obter, ou de algo extraordinário que ela precisava fazer. Ela não precisou participar de campanhas financeiras para ter a multiplicação do azeite. Ela não precisou subir o monte. Ela não precisou fazer promessa para nenhum santo. Ela usou aquilo que ela tinha. O milagre estava na casa dela, partiu daquilo que ela já possuía. Uma vasilha de azeite, insignificante, que ela milagrosamente usou para ir enchendo todas as outras vasilhas. Então, Deus prefere fazer os milagres a partir daquilo que nós temos, pois nós somos colaboradores de Deus, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, só para aterrissar, não é nenhuma desculpa para o purgatório, tá, gente? Que nem tá correndo solto aí pela internet, que agora 1 Coríntios é desculpa para o purgatório. O purgatório não existe. Por isso que é bom fazer EBF, fica a dica. Ser colaborador de Deus significa participar ativamente da obra de Deus, na obra que Ele está realizando no mundo. Como cristãos, somos chamados a trabalhar juntos com Deus na execução dos seus propósitos e planos. Então é o eis-me aqui, Hineni. Então não podemos parar. O azeite só parou de jorrar quando as vasilhas acabaram. O nosso trabalho não para. Assim como os nossos sonhos, os nossos projetos, eles não param. Não faça da sua vida um cemitério de sonhos e projetos mortos pelo caminho. Não pare, trabalhe. Não importa a sua situação financeira, a necessidade que você está passando, precisamos continuar trabalhando. O nosso Deus não quer que a gente pare. Afinal, Ele nunca parou. Deus não deu a corda nas leis da natureza e agora está sentado numa cadeira de balanço, vendo tudo acontecer. Ele continua governando a sua criação. Ele governa a criação, Ele continua trabalhando, Ele cuida dos seus filhos, Ele alimenta as aves do céu e Ele nos alimenta. O versículo 7, a gente vê a conclusão desse milagre. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então aqui nós vemos que o milagre da provisão realmente aconteceu na vida daquela mulher. Só que o profeta orientou que agora aquela mulher deveria trabalhar. Não era para ela ficar parada, estagnada. Então ele pediu para que ela vendesse aquele precioso produto que veio de Deus, que agora estava nas mãos dela, e foi com a venda desse azeite que ela conseguiu pagar as dívidas e ainda sustentar a sua família. Então Deus faz milagres para que tenhamos a oportunidade de trabalhar com dignidade para gerar sustento para a nossa casa. Não há lugar para gente à toa, preguiçosa, que não faz o que faz com excelência. Nós fomos chamados ao trabalho. No Jardim do Éden, nós tínhamos o trabalho mais precioso do mundo, mais precioso da história, que era cuidar de toda a criação. Mas os nossos pais romperam a aliança com Deus. Então nós perdemos esse trabalho precioso. O problema não é o trabalho, gente, o problema é o salário. O problema é receber pelo trabalho, porque no Éden a gente trabalhava. A gente teria que trabalhar do mesmo jeito. Então o problema não é o trabalho. Mas olha só, presta atenção. Isso é muito importante, porque a gente, nessa série, já aprendeu sobre a multiplicação dos pães e peixes. Nós estamos vendo que a multiplicação do azeite, até ele parar. Mas Deus não faz milagres em coisas. Deus faz milagre em gente. Deus faz milagre em pessoas. Deus fez um milagre através da vida daquele jovem que se dispôs a entregar os 5 pães e os 2 peixes para que Jesus multiplicasse e alimentasse toda aquela gente que estava com eles. O milagre não foi a multiplicação dos pães e peixes, mas o milagre foi uma multidão que foi alimentada. No caso dessa mulher também é a mesma coisa. O milagre não foi a multiplicação do azeite. O milagre foi uma família que não foi separada. Esse é o verdadeiro milagre. Muitos daqui têm filhos. Já imaginou alguém batendo na porta da sua casa, entrando na sua casa, pegando seu filho e levando embora para quitação de dívida, para pagamento de dívida? Já imaginou? Aquela mulher podia nunca mais ter olhado os filhos nos olhos, nunca mais ter abraçado os seus filhos,
por conta daquela dívida. Mas existe redenção na história dessa mulher. Existe redenção. Porque o profeta Eliseu, ele fala para ela, vende o azeite e paga as suas dívidas e agora vive com o resto. Um passado perdoado, um passado redimido e um futuro garantido. Da mesma forma que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Redenção, esse texto aponta diretamente para Cristo, queridos. A Bíblia inteira aponta para Cristo e às vezes nós não percebemos. Jesus na cruz do Calvário perdoou os nossos pecados. Não pelo derramar do azeite, mas pelo derramar do seu sangue precioso. Um passado perdoado, redimido, comprado na cruz. E um futuro garantido, a vida eterna. Que começa quando Ele nos encontrou, quando Ele nos redimiu. Aleluia! Louvado seja Deus. Redenção. O relato bíblico, a história que é contada aqui, é uma história de redenção. De como um Deus se revela ao seu povo para redimir esse povo. E poder se reconectar novamente com Ele. Redenção. Que nós só encontramos em Cristo Jesus. Não há outro nome em que se ache salvação, senão o nome de Jesus. Amém? E chegamos na nossa terceira lição, nosso terceiro tópico. Lições de fé e obediência. Aí a gente está falando da multiplicação do azeite. Multiplicou. Então, queridos, todos nós precisamos entender, mas isso vai começar até em mim, a minha casa, que nós não podemos utilizar as nossas decepções como desculpa para desobediência. Isso é importante. Deus não tem obrigação nenhuma para conosco. Deus não é devedor, nós não somos os credores, tá? Deus não nos deve nada. Nós não temos o direito, nós não temos a autoridade de bater na porta da sala do trono, arrombar a porta da sala do trono e exigir algo de Deus. Isso não existe no Evangelho. Isso não existe. Não podemos reivindicar nenhum tipo de bênção. Então aquela mulher poderia estar decepcionada com Deus. Porque eu, Senhor, o Senhor me leva um marido, me deixa uma dívida impagável. Agora vão tomar o meu bem mais precioso, os meus filhos. Por que eu, Senhor? Ela poderia ter nutrido esse tipo de sentimento para com Deus. Ela podia ter guardado sentimentos horríveis com relação a Deus. Que Deus tinha abandonado ela, né? Que toda a dedicação ao cuidar da família foi em vão. Que nada do que ela fez foi suficiente para conseguir o favor de Deus. Que ficou faltando algo. Que ela deveria ter orado mais, jejuado mais, buscado mais. Mas, queridos, nenhum esforço humano é capaz de mudar o coração de Deus. Nenhum esforço humano é capaz de fazer com que Deus vire o seu serviçal. Jejum e oração deve ser constante nas nossas vidas, deve ser uma prática. São disciplinas espirituais que nós temos que praticar, como também a meditação na palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele é soberano. Existe uma soberania. Ele continua governando a criação. Então, não devemos parar de orar. Não devemos parar de jejuar. Mas a questão é que a nossa oração, os nossos pedidos que colocamos diante de Deus, eles passam a estar conectados mais com a vontade de Deus. Deixam de ser pedidos mesquinhos. Esse é o segredo. É só você olhar para a oração do Pai Nosso. De 7 petições, só existe uma por necessidade física. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Acabou. O resto é tudo para que o nome dele seja glorificado. Para que a nossa vida espiritual melhore cada dia. Esse é o Pai Nosso. Então aquela mulher não apenas acreditou nas palavras de Eliseu, mas também obedeceu às suas orientações. Então ela colocou a sua fé em prática. Como a gente aprendeu na última série sobre a carta de Tiago. Então lá em Provérbios, capítulo 3, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então a viúva confiou no direcionamento de Deus através da vida de Eliseu. Então ela colocou de lado qualquer entendimento humano, qualquer sabedoria humana ela colocou de lado e seguiu fielmente as instruções que ela recebeu do profeta. Então foi uma obediência movida pela fé, e isso é uma questão de confiança. E a pergunta que fica é, nós temos confiado nesse Pai Celestial, como essa mulher confiou? De seguir todos os seus mandamentos, de seguir todas as suas instruções para que o milagre pudesse ocorrer? Nós precisamos ter uma fé que gera obediência, seja nos piores dias, nas piores angústias, nós precisamos confiar no Senhor. É no Senhor que se encontra o nosso livramento. Não são em livros de autoajuda, 10 maneiras de como ter uma vida mais próspera, 10 maneiras de como não ficar irritado. Não, o nosso livramento vem do Senhor, está no Senhor. Em João 14, 21, Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei dele. Então, nós evidenciamos que amamos a Cristo, nós evidenciamos que amamos a Jesus através da obediência à sua palavra, através da obediência aos seus mandamentos, aos seus preceitos, obedecendo. O tempo todo nós somos desafiados a confiar em Deus, a obedecer aquilo que Ele nos ordenou, na sua palavra, indiferente da circunstância. Então a história dessa mulher precisa encorajar a gente a exercer uma fé ativa, a obedecer às direções que Deus tem dado para as nossas vidas, mesmo quando não compreendemos os seus planos, porque os seus planos são infinitamente maiores que os nossos. Então nós aprendemos que a fé verdadeira não se trata apenas de conhecimento intelectual, não se trata apenas de conhecimento humano. Veja só, os diversos cursos que a gente tem oferecido aqui na igreja. Mulheres da Bíblia, Homem ao Máximo, EBF, Educação dos Filhos. Todos esses cursos, se não virarem, todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo não virarem prática de fé, foi em vão. É apenas mais um conhecimento que estamos adquirindo. O pastor Paulo Borges Júnior, eu estou falando Paulo Borges Júnior por causa do outro Paulo Júnior, acho que alguns aqui sabem o que aconteceu, não vem ao caso. O pastor Paulo Borges Júnior participou de uma semana teológica lá com o pastor Douglas Gonçalves, do Ministério de Jesuscope. Tem trabalhado muito lá em parceria. Eu acho até que o pastor Paulo Borges Júnior vai ser até um dos professores do curso de teologia do Jesuscope. E ele falou uma coisa interessante. Teologia não deve servir, assim como qualquer outro conhecimento bíblico, tá? Teologia não deve servir apenas para você vencer um argumento, apenas para você vencer um debate, apenas para você vencer o argumento com alguém. Teologia deve servir para que, com o conhecimento que você adquiriu, por exemplo, através dos cursos que estamos oferecendo, agora esse conhecimento serve de conhecimento para o seu irmão para que ele se reconcilie com o Pai. Não para que você vença o argumento com o seu irmão. Porque eu sou reformado, eu vou vencer um argumento contra um arminiano. Porque eu sou arminiano, eu vou vencer um argumento contra um calvinista. Porque eu sou calvinista, eu vou vencer um argumento contra um pentecostal. Não é sobre isso. Até porque nós cremos na multiforme graça e sabedoria de Deus. Todos nós, reformados, calvinistas, arminianos, pentecostais, somos irmãos em Cristo e formamos essa gloriosa igreja, esse corpo místico chamado igreja. Então, conhecimento bíblico, conhecimento teológico não serve para vencer argumento. Tá certo? O meu conhecimento não pode servir para isso. Então, para concluir, queridos, que o Jefinho já está me acelerando aqui, ó. Com essa história, nós aprendemos lições valiosas sobre fé. Obediência, provisão divina, diante da crise aparentemente insuperável que aquela mulher viveu, ela buscou auxílio no lugar certo, confiou nas instruções que ela recebeu daquele profeta e ela agiu conforme foi orientada. Então isso resultou no milagre. Foi assim que ela conseguiu encher aquelas vasilhas. Então, 3 lições que a gente aprende com a história de hoje. Busque a Deus em tempos de necessidade. Na verdade, busque a Deus em todo tempo, mas principalmente em tempos de necessidade, não tente resolver sozinho os seus problemas distantes de Deus. Busque a Deus em socorro.
Então, nos momentos de desespero, nós somos incentivados a buscar a Deus em nossas dificuldades. O apóstolo Pedro diz que precisamos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, precisamos aprender a reconhecer que Deus se importa com as nossas lutas. Deus se importa com as nossas dores. Ele está disposto a intervir na sua situação. Deus está disposto a intervir na minha situação. Ele não está sentado descansando numa cadeira de balanço. Ele está com os ouvidos inclinados ao seu clamor, ao seu pedido de socorro. Que foi o que aconteceu com essa mulher? Então confia, a segunda lição, confia e obedeça às instruções divinas. Aquela mulher seguiu tintim por tintim tudo que Eliseu orientou, mesmo que aos olhos humanos parecesse loucura. Imagina os vizinhos pensando, o que essa louca está pedindo um monte de vasilha vazia? O que ela vai fazer? Ela nenhuma plantação de oliveira ela tem. Ela não tem nada. Para que ela quer um monte de vasilha vazia? Não. Por mais que a instrução pareça loucura aos olhos humanos, obedeça ao Senhor. O milagre não parou enquanto até a última vasilha não fosse enchida. Esse milagre não separou a sua família, não a separou dos seus filhos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então, quando você receber a instrução de Deus, através da sua palavra, através da oração, confie, seja resposta, seja um agente de resposta da sua oração. Utilize o que você já possui. Deus usou o pouco azeite que aquela mulher tinha para realizar um milagre. Ofereça aquilo que você tem para o Senhor. Deus é poderoso para fazer com que toda a graça abunde em nós, de maneira que tenhamos sempre em tudo toda a suficiência e sejamos abundantes em toda boa obra. Ofereça os 5 pães, ofereça os 2 peixes, ofereça o pouco de azeite que você tem. Perguntas. Estamos buscando a Deus em nossas crises? Ou estamos tentando resolver as coisas por conta própria? Confiamos nas instruções divinas? Confiamos na sua palavra, mesmo quando não fazem sentido para nós? Nós reconhecemos e valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado, os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Queridos, que assim como essa viúva, nós possamos demonstrar uma fé ativa, obediente, confiando sempre que Deus suprirá as nossas necessidades. Lembre-se sempre, milagre tem nome, multiplicação tem nome, cura tem nome, libertação tem nome, salvação tem nome, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Eu não sei como você chegou nessa manhã. Eu não sei o que você está passando. Qual a sua necessidade. Todos nós precisamos de algo. Todos nós. Não há ninguém que tenha muito que não precise de ajuda e ninguém que tenha pouco que não possa repartir. Todos nós precisamos de algo. Então, se você, nessa manhã, quer se colocar diante do Senhor, quer falar com o seu Deus, com o seu Pai, se oferecendo como um vaso vazio, fique de pé do seu lugar. Vamos orar ao nosso Deus.